Bem, fomos desafiados mais uma vez a fazer uma edição via televisão dos factos incríveis. Fomos desafiados pela Photoshipa, o homem que arrastou o Papa. E queria dizer para você uma coisa que se calhar não dominavas. Em termos de igrejas cristãs, a pessoa mais influente de todas as igrejas cristãs é o Papa. E se você não sabia, é o único homem na história da humanidade cujo pronome de tratamento é Sua Santidade. E Sua Santidade já revela a qualidade da sua dimensão espiritual ao nível das igrejas cristãs. E uma coisa que você não sabia é que de todos os cargos mais antigos a eleger pelo voto, o mais antigo, permite a expressão, é do papado. Não é por acaso que foi ele a influenciar toda a história da humanidade ao nível da Europa e não só. E se você não sabia, fica a saber, a moeda norte-americana está escrito assim: In God we trust. Em Deus nós confiamos. E se você procurar investigar, vai se aperceber que a fundação dos Estados Unidos da América não invadiu qualquer reino que seja. Através do início das 13 colônias, os Estados Unidos não invadiu nenhum povo. Então a pergunta que não se quer calar é: por que surgiu os Estados Unidos da América, uma vez que eles podiam bem estar na Europa? Fugiram na Europa a influência do Papa. E é por isso que uma das razões você vai ver, maior parte das igrejas europeias são igrejas católicas, com exceção da Alemanha. E se você reparar, vai ver que o núcleo, o centro, a fundação das igrejas protestantes vem dos Estados Unidos da América. E uma das coisas que você não entende é que o Vaticano é um dos menores estados do mundo, mas a sua influência ecoa e ultrapassa de longe muitos países. Está dentro da Itália, mas tem um dos exércitos mais poderosos do mundo. E se você não sabia, o exército do Vaticano é só uma nacionalidade, não tem outras nacionalidades, e a nacionalidade também não é italiana. Toda a segurança do Vaticano, ou seja, do sumo pontífice, é a guarda suíça, ou seja, é apenas os suíços que têm a amabilidade de guardar a vossa santidade. Se é o cargo mais antigo do mundo, é uma das coisas que você deverá prestar atenção agora. O Tratado de Tordesilhas dividiu as terras para explorar da Europa, para explorar além mar para a Espanha e outra parte para Portugal. E isso é que se chamou Península Ibérica, que dividiram os hemisférios ocidental e oriental para exploração. E só para você ter mínima ideia do quão poder teve o Papa, veja uma citação de André Moaka, que dizia assim: a Igreja Católica, por meio do Papa Nicolau V, concedeu a Ordem de Cristo ao Rei de Portugal outros privilégios, e vai mais, concedeu ao Rei de Portugal conquistar, subjugar, reduzir os habitantes encontrados por via perpétua de servidão. É por isso que muitas vezes, de muita gente que não acredita no cristianismo, acha que a Bíblia é que apoiou, por exemplo, a escravatura. Mas a verdade que se diga, tal como em ciência existe o cientismo, que não é ciência. Cientismo é a capacidade do cientista manipular a jogada da ciência. Agora, cientificidade é andar dentro dos trâmites da ciência. Hoje vamos falar também do homem que pela primeira vez na história fez com que o ano de 1798 não houvesse Papa. O ano de 1799 o Papa morreu. Morreu por quê? Foi arrastado pela primeira vez. Esse Napoleão Bonaparte é francês. E se você não sabia, na praça pública da França já se queimou pela primeira vez a Bíblia Sagrada. E queriam um povo sem influência
influência cristã. Mas hoje, muitos anos depois, vê-se que uma França que cada vez mais quer participar naquilo que é a congruência religiosa. Veja só, por exemplo, o que fez Napoleão. Uma vez, já que os que condecoravam os imperadores eram Papa, na grande catedral de Notre, com tanta audiência, com tudo preparado, estava-se à espera uma cerimônia pomposa para, mais uma vez, reerguer Napoleão Bonaparte como o homem mais influente da Terra. E se você não sabia, foi o único imperador que em 100 dias já teve capacidade de um exército para derrubar toda a Europa, com exceção das Ilhas Britânicas, hoje chamada de Inglaterra e Irlândia. Por quê? O Napoleão Bonaparte, conta-se isso que conta Feyerabend no seu livro Tantas Religiões, porque ele chega de afirmar que Napoleão Bonaparte olhava para o mapa da Europa e dizia o seguinte: se não fosse essa nódoa vermelha no Reino Unido, ou seja, na Grã-Bretanha, nas Ilhas Britânicas, eu, Napoleão Bonaparte, seria o senhor do mundo. Ou seja, seria o homem com mais capacidade, com mais influência de derrubar qualquer exército, exceto as linhas que estavam a faltar por explorar, que respondiam o nome de Ilhas Britânicas. E é dali que lhe faz um homem excepcional que, no ano de 1798 a 99, 1260 anos depois, o grande Napoleão Bonaparte recusou-se mais uma vez de ser honrado e condecorado pelo Papa. E ele dizia nas suas próprias palavras que não devo esta posição ao Papa, devo esta posição à minha espada, à minha pistola, à minha arma. E isso, toda honra, recebo por mérito próprio. E não precisa que o Papa me condecore. E foi por causa da sua influência e gênio militar que quase tinha um exército capaz de fazer frente aos desígnios da Europa. Foi ele, pela primeira vez, anunciou, quando chegou ao poder, que não mais o Papa exercerá as funções que tem exercido ao longo desse todo o tempo. Por quê? Porque ele achava que essa grande missão do Papa Pio, na altura, fazia interferência àquilo que é o desígnio dos governos. É por isso que ele anunciou que o Papa jamais fará parte das estruturas de elite ao nível do Reino da Europa. De 1789, durante a Revolução Francesa, sob as ordens de Napoleão Bonaparte, o general Alexandre Berthier fez uma proclamação em Roma no dia 15 de fevereiro de 1798, a informar o próprio Papa Pio e o povo de toda Roma, já que a circunscrição do Vaticano faz parte de Roma, que o Papa não exerceria qualquer função. Mas o infeliz voltou a acontecer no dia 29 de agosto, e é uma das razões porque se diz que agosto não é mês para casar. Agosto não é mês para casar. Se você pesquisar, as bombas atômicas que dizimaram Nagasaki e Hiroshima foi em agosto. A segunda bomba foi em agosto. O arrastar e a morte do Papa foi em agosto. E se você fazer uma pesquisa minuciosa dos acontecimentos mais feios da história, aconteceram em agosto. E hoje, tradição ou não, as pessoas têm medo de se casar no mês de agosto. E parece brincadeira, quando chegar o mês de agosto, controle só que não há casamento. É por medo e das consequências históricas, porque ao nível das nossas investigações, vimos que não tem outras razões especiais, porque até que eu diga, o meu pai casou-se em agosto e não aconteceu ainda nada de revés. E 221 anos depois, quando Napoleão dizia que jamais, já não queremos mais um mundo com Papa,
Atualmente temos o Papa Francisco sobre a legião do Vaticano. Napoleão Bonaparte não parou por ali. Ele também dizia que o tempo era tudo para ele. Tinha um grande compromisso com o tempo. E ele dizia: para mim, me verão a perder grandes batalhas, mas nunca me verão a perder tempo. Sabe o que aconteceu? No dia do casamento de Napoleão Bonaparte ficou atrasado 2 horas. Achou-se que foi um dos escândalos de maior dimensão. Uma pessoa que foi disciplinado a não atrasar, mas atrasou-se no dia mais esperado, que é no dia do seu casamento. Ainda quando ataca a Rússia, onde foi derrotado, acontece um episódio muito curioso e muito bom. Krase, imperador russo, quando se apercebeu que Napoleão Bonaparte estava a invadir a Rússia, ele dizia assim: Deus não permitirá que as tropas de Napoleão engolam a Rússia. E Napoleão retorquiu respondendo da seguinte forma: Deus está do lado do exército mais forte. E quando Napoleão entrou, o que não sabia Napoleão é que a Rússia é um país de muito frio. E as armas de Napoleão não eram adaptáveis à realidade da Rússia de tanta neve. Napoleão e a sua tropa quase ficaram capturados. E muita gente morreu e houve sacrifício de vidas. O incrível dessa coisa é que quando os anúncios na França, que é país natal de Napoleão Bonaparte, estavam a dar por certo que Napoleão Bonaparte foi apanhado e capturado, aconteceu factos incríveis. Napoleão Bonaparte escapou e não conseguiu ser capturado. Finalmente Napoleão foi derrotado e enviado para uma zona chamada de Elba. Muitos pensavam que Napoleão tinha sido capturado, mas ele escapou. E quando o povo da França descobriu que Napoleão não tinha morrido, os jornais novamente voltaram a publicar o seguinte: o monstro voltou, o monstro escapou. Enviaram um exército, já que se estava a perder muitas vidas humanas por causa da guerra que Napoleão Bonaparte estava a empreender. A França mesmo da retaguarda decidiu enviar o exército francês para capturar o próprio Napoleão e acabar com a vida de Napoleão, já que muita gente estava a morrer. É ali onde vai acontecer a coisa incrível. O exército que foi orientado para capturar Napoleão, tão logo depararam-se frente a frente com Napoleão, Napoleão abriu o seu casaco e disse aos caros soldados: disparem contra mim. Vocês não me reconhecem como vosso general? Não é a ambição que nos traz aqui? A forma eloquente como comunicava Napoleão captou a imaginação dos soldados franceses. Tão logo, os soldados que foram para capturar Napoleão foram capturados pelo próprio Napoleão. E quando, mais uma vez, o povo francês se apercebeu que os soldados juntaram-se ao Napoleão, mandaram outra empreitada para ir fazer o mesmo objetivo, capturar Napoleão, já que estava a se perder muitas vidas. Napoleão Bonaparte, na sua exímia capacidade de pensamento, conseguiu mais uma vez capturar o segundo exército que foi para o apanhar. Os jornais franceses, quando viram Napoleão a marchar para a França, capturando todos os soldados, voltaram a escrever: o nosso general voltou. Este é o homem que mais a França precisa. Este é o nosso imperador. É uma das razões que hoje permitamos que os factos incríveis fiquemos por ali. Nas outras edições nós voltaremos para trazer outros assuntos atinentes aos